Bom, pessoal, é muito comum vocês verem por aí, pessoal da direita, dizer que o agro que mantém o Brasil, que o agro que impulsiona o Brasil. Inclusive a gente teve um crescimento aí do PIB, né? Um pouquinho maior que o esperado, que foi impulsionado pelo agro. Então eles sempre falam, tá vendo? O agro é que mantém o Brasil. É verdade e não é verdade em partes, tá, pessoal? Porque a verdade é o seguinte, o agro, quase tudo que o agro produz, ele exporta. O agro produz mais commodities. Então muitas coisas que aqueles grandes latifundiários produzem, não é pra gente, é para exportar para fora. É por isso que muitas vezes quando você vai no mercado comprar alguma coisa, está muito caro. Mesmo o Brasil sendo um dos países que mais produz alimentos no mundo. Às vezes você vai comprar um pacote de arroz, que nem eu fui ver esses dias aqui no mercadinho onde eu moro, aquele pacote de 5 quilos estava R$30, sendo que o Brasil produz arroz. Então, é meio curioso, né, que a gente produz tanto, mas quando a gente vai comprar a gente paga muito. Sendo que pela lei da economia, oferta e demanda, quanto mais produto, era para ser mais barato o preço. Por que não barateia o preço? Porque o produto vai em boa parte para fora, é exportado. Na verdade, boa parte do que nós compramos em mercado vem de pequenos agricultores, agricultura familiar e até o MST também. Então, é isso que mantém os nossos mercados abastecidos. Porque o agro, boa parte do que eles produzem, eles exportam para fora, tá? E isso ajuda em que o Brasil ajuda, e entra mais dólar no Brasil, então isso ajuda um pouco a baratear o preço de outros produtos. Mas, na questão de alimentos, é até meio irônico, né? A gente produz tanto alimento e passamos tanta fome, né? É um país que, segundo os últimos dados, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Agora, outro problema que existe no agro é justamente isso. Como o agro exportava para fora, isso ajudava na balança comercial do Brasil, do PIB, o governo criou uma chamada Lei Candir. Tá? Eu não sei em qual governo que foi criado isso. Que é uma lei que isenta as taxas de importação e alíquota de ICMS dos estados que têm esses exportadores, que exportam produtos. Então, o que acontece? O cara, por exemplo, que está lá no Mato Grosso, plantando soja, ele não tem que pagar ICMS para o estado do Mato Grosso. Ele foi isento disso através dessa lei. Só que aí o estado, assim como os outros estados que têm grandes latifundiários, eles perderam com a arrecadação, porque eles perderam com essa alíquota. Então o governo federal compensa eles financeiramente por causa dessa perda de imposto. Eles têm que pagar as coisas do estado. Então o governo federal envia um dinheiro para esses estados para poder compensar essa perda de arrecadação. Só que esse dinheiro que o governo federal envia, ele é feito por todos nós. Quando você vai comprar alguma coisa, quer seja uma camiseta, um chapéu, um celular, sei lá, você está pagando imposto. E parte desses impostos vão para o governo federal. E o governo federal pega desses impostos para poder compensar os estados pela perda de arrecadação. Então, tecnicamente, nós mantemos o agro, porque é o dinheiro do nosso trabalho, dos nossos impostos, que vai para o governo federal e é usado uma parte para compensar essa perda de arrecadação. Então, tecnicamente, quando a balança comercial tem um saldo positivo, como nós vemos, por exemplo, agora nesse primeiro trimestre, o responsável somos nós, porque nós pagamos para que o agro possa exportar mais para entrar mais dólar no Brasil. Então, tecnicamente, nós carregamos o agro. Nós somos os responsáveis por isso. Porque somos nós que fazemos todo esse trabalho, produzimos riqueza aqui dentro, e o dinheiro dos nossos impostos, da nossa riqueza, é usado para compensar essa perda de arrecadação. E por fim, na época do governo do PT, o PT fazia cooperativas, que comprava produtos do agro, justamente para tentar manter esses produtos no Brasil, jogava esses produtos no mercado para poder manter o preço baixo. Aquela lei de oferta e demanda. Quanto mais produto você tem, mais barato ele fica. Então o PT tinha uma cooperativa chamada Conab, onde tinham grandes celeiros, coisas do tipo, distribuidoras, e eles compravam esses alimentos do agro, justamente para tentar manter aqui no mercado interno, para baratear o preço dos alimentos. Esse programa foi praticamente abandonado pelo Bolsonaro. Agora, com o Lula, talvez ele volte, se é que já não voltou, não estou a par disso, aí talvez possa ter uma queda significativa no preço dos alimentos. Porque se a gente produz tanto e manda só para fora, começa a ficar cada vez mais caro para quem mora aqui dentro do próprio Brasil, tá bom? E eu não entendo também na questão do agro, por que eles apoiam tanto o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, ele queimou o maior comprador do agro, né? Que era a China. O Bolsonaro vivia atacando a China desde o primeiro ano do governo. Os apoiadores dele chegaram a subir uma hashtag, né? Rompa com a China, Bolsonaro, no Twitter. Tanto que a Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura, e o Paulo Guedes da Economia, eles tiveram que ir na embaixada da China, né? Tentar conversar para acalmar os ânimos, porque eles viviam atacando a China. O Bolsonaro, quando se negou a comprar a Coronavac, ele falou que não queria comprar a vacina chinesa por causa da sua origem. Qual que é a sua origem? China. Inclusive ele e seus apoiadores chamavam a vacina chinesa de vacina, em tom pejorativo, dando a entender que não era uma boa vacina. No último ano de governo, por exemplo, Paulo Guedes falou assim: nós não queremos a chinesaiada aqui no Brasil. Então eu não entendo por que o agro favorece tanto um presidente que mais prejudicou
o comércio deles, que vivia atacando o principal comprador deles. Tanto que na época do Bolsonaro a China vivia cancelando compras do Brasil, quer seja de soja, gado, outras coisas, a China vivia cancelando. Por quê? Por causa da postura do Bolsonaro anti-China, que era uma coisa que não tem lógica e era completamente radical, sendo que a China é o nosso maior parceiro comercial. Em contrapartida, o Lula foi eleito agora, ele esteve na China, a China já aprovou mais 3 frigoríficos aqui no Brasil, de cooperativas, para poder negociar com a China. Então por que eles querem tanto o Bolsonaro? Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, com certeza, em um momento ou outro ele ia continuar com esse ataque xenofóbico à China, a China poderia até romper relações com o Brasil. Então não faz muito sentido isso, né, pessoal? Então tá aí, quando alguém falar para você assim que o agro que mantém o Brasil, você lembra disso. Na verdade, nós mantemos o agro que mantém o Brasil. Porque se não fosse a gente pagando nossos impostos, o agro não ia ter como exportar tanto como eles exportam. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.